Primavera de Dante é o nome do filme que conta a história de Dante de Oliveira desde a infância até as diretas já. Eu converso essa semana com Paulo Traven, que é produtor executivo do filme A Primavera de Dante. Paulo Traven, meu amigo, muito obrigado por você estar aqui conosco conversando sobre essa novidade que é o filme A Primavera de Dante e que a mim particularmente toca muito, né? Porque eu tive o privilégio de conviver com Dante, ser secretário dele, ser assessor dele durante um bom tempo, e me enche de alegria, principalmente sabendo da qualidade das coisas que você produz, né? Eu já tive a oportunidade de assistir outros documentários produzidos por você e sei que são pesquisas aprofundadas, enfim, um resultado bem bacana. Seja muito bem-vindo, amigo. Eu que agradeço, Mauro. Para mim é um prazer, né, ter a oportunidade de participar de um projeto como esse, né, A Primavera de Dante. E o Dante é um personagem que chama muito atenção, né, porque ele tinha muito vigor, ele estava à frente do tempo dele, com certeza, né? E eu queria que você contasse um pouco como é que surgiu essa coisa de produzir esse filme documental, o formato que ele tomou, me parece, pelo que eu pude ver de making of, que vocês usam depoimentos de pessoas que acompanharam a trajetória do Dante, e junto com uma produção com atores, para retratar determinados momentos da história da vida dele. E eu queria que contasse primeiro esse processo todo, a motivação. Dante não precisa de explicação, né? Ele é motivação para... né? Acho até que já está na hora de outros, não só filmes, mas livros, etc., sobre a vida do Dante, porque é uma pessoa tão próxima da gente e tão importante no cenário político brasileiro, né, para a democracia brasileira, que a gente tem que reverenciá-lo o tempo inteiro, né, pelo valor histórico, pela contribuição que ele deu ao nosso país. Mas conta um pouquinho, como é que surgiu, como é que essa coisa caminhou aí através de você? Pois é, eu acho que eu penso que eu sou um homem de muita sorte, né? O meu amigo João Edson, professor João Edson, ele conversou comigo, né, da vontade dele de realizar ou um filme ou um livro, né, que a gente falasse sobre o Dante. E aí, prontamente, eu fiquei muito animado com o projeto, né, com a sugestão. Ele ainda não tinha estruturado a abordagem e tal, então nós conversamos juntos. Convidei o Leonardo Santana, que é um diretor muito talentoso, né? O professor doutor João Antônio, que é pesquisador, é historiador, trabalha na UFMT há 33 anos, é um parceiro que a gente tem nos projetos que demandam pesquisa, né? Ele está sempre com a gente. E decidimos falar sobre uma parte que pouco se fala, né? Como que o Dante se tornou essa figura tão importante, né? Como é que ele chegou lá? E aí nós, nesse média-metragem, né, o filme tem um pouquinho mais de 37 minutos, nós falamos desde o nascimento dele até as diretas, né? O filme termina com essas imagens que são muito conhecidas e importantes, né, aquele momento da discussão sobre as diretas, mas quase todo o filme fala sobre a formação do Dante, a juventude dele, a ida para o Rio de Janeiro para estudar, né, a aproximação dele com a política, né, como que essas pessoas que estavam em volta dele, quando ele já tinha se tornado
um político importante, elas, qual era a visão delas sobre aquilo, né? Bem interessante, ficou muito bom. Eu tenho certeza disso. Eu vi algumas imagens, algumas fotos, e a gente viu que tem uma seleção de atores bem interessante, né? Tem uma figura que, olhando de costas, parece mesmo Dante, né? Que é um ator que faz alguma participação, e a gente vê que tem uma seleção de atores, que vocês usaram atores assim, para retratar a infância, a adolescência. Como é que foi isso? Como é que foi esse processo de criação do filme? Como é que vocês estabeleceram esse roteiro de maneira a utilizar tanto depoimentos quanto imagens como representação, né, de atores? É um documentário, mas ele tem algumas cenas, né, que a gente dramatiza um período ou uma situação, né? Tem essas imagens que a gente chama de docudrama, né, que a gente pega os atores para que eles ilustrem aquilo que aconteceu, que não poderia ser refeito, né? Então, nós temos o nascimento do Dante, né, aqui em Cuiabá, a adolescência dele, né, temos algumas imagens nesse sentido, que mostram como ele era animado. Ele já era uma liderança na escola, né, entre os adolescentes. Todo mundo fala que ele era muito elétrico, né, e aí nós retratamos dessa forma e passamos para a formação política dele, que acontece durante o período que ele está estudando no Rio de Janeiro, né? Com companheiros daqui também, mas essa formação no Rio de Janeiro naquele período, não só a formação acadêmica, mas a formação de vida dele, contribuiu imensamente para ele se tornar quem ele foi, né? Essa pessoa tão fora da curva que é o Dante, né? E um homem muito destemido, né? É isso que eu vejo na história do Dante. É impressionante, ele tinha essa coisa, você falou uma palavra que eu acho que define muito Dante, que é a coisa da determinação, né? Ele, quando tinha um objetivo definido, ele persistia até a exaustão nas coisas, para convencer as pessoas, sem imposição, sem nada. Ele tinha essa coisa, esse perfil democrático impressionante dele, né? O tempo todo, tanto nas relações de amizade quanto nas relações políticas, né? É impressionante como ele exercitava a democracia no seu dia a dia, na sua prática cotidiana de se relacionar com as pessoas. Mas eu queria que você destacasse um trecho da infância do Dante que te chamou a atenção, que provavelmente vocês colocaram no filme. Só para a gente ir pontuando aí até a história das diretas. Porque a história das diretas é mais conhecida do grande público, né? Então, essa coisa da infância. Eu lembro que tinha alguma coisa, Doutor Paraná, Dona Maria, de alguma relação de Dante com o Rio Cuiabá, com essa região de Barão de Melgaço, enfim, Mimoso, com relação à infância ou ao nascimento dele. Tem isso, não? Não, o nascimento, Dante nasceu aqui em Cuiabá, né? Mas isso passa essa relação que está fora, mas ainda na Baixada de Cuiabana, passa pelo depoimento de algumas pessoas. Mas o que me impressiona, né, quando eu disse que ele já era uma liderança ainda jovem, né, é que as coisas era outro mundo, né, que eles viviam, né, diferente do que a gente vive hoje. Então ele agitava o grupo da escola, eles tinham um jornal, eles tinham um grupo com nome que era um grupo de rapazes muito ativos e moças muito ativos aqui em Cuiabá. E o que a pesquisa traz é que ele estava sempre
puxando um grupo, ou liderando, ou criando um grupo de pessoas para realizarem coisas, né? Já desde pequeno, o Dante demonstrou essa capacidade dele, que eu vejo como uma liderança nata, né? Porque, pô, com certeza, ninguém vai falar ao contrário disso. Dante é uma das maiores lideranças do Brasil, né, a gente pode dizer contemporâneo, né? Porque é uma unanimidade, né? As pessoas. E Sem enquanto você dúvida. perguntava, eu me lembrei de uma coisa que é muito interessante. Ele era muito determinado, mas todas as pessoas que estavam em volta dele dizem que ele ouvia muito, né? Que Uma quando a pessoa. característica, é aquilo que eu falei, ele praticava a democracia no seu cotidiano, quer dizer, na relação profissional. Eu fui do governo Dante, da gestão, fui secretário de comunicação do Dante. Eu conheci o Dante em 85. Assim, conheci ele recém-eleito prefeito, que eu conheci ele pessoalmente. Eu cheguei em Cuiabá na campanha do Dante com o Gabriel Novis e fui fazer matéria com ele logo depois de ele eleito prefeito de Cuiabá. E o Dante, para mim, na minha cabeça, eu vim do Sul, então Dante era um mito, né? Era uma coisa, o Brasil inteiro reverenciava, né? A coisa das diretas, dessa coisa muito forte que carregou a história do Dante. Mas, assim, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, a gente virou amigo logo de cara. Depois daquela entrevista, a gente virou amigo. E, desculpa, gente, essa coisa de gripe, de Covid, você fica... Bom, mas o que eu estava falando é o seguinte, Paulo, eu lembro como se fosse hoje uma das coisas que mais me marcaram ao longo dessa relação com o Dante. Ele ia tomar uma decisão, ele podia até ter tomado já essa decisão internamente, mas ele reunia todo o secretariado, ou quem tivesse alguma coisa a dizer sobre determinado assunto, e ele ouvia um por um. Ele não anunciava uma decisão sem ouvir todo mundo. A opinião política, administrativa, ele tinha essa coisa, ele não anunciava uma medida sem que tivesse a reflexão de todo o grupo mais próximo dele. Às vezes, entrava à noite aí com um grupo grande de 15, 20 pessoas, ouvindo a opinião de cada um, né? E só ao final ele anunciava uma decisão. Isso era uma coisa importante. Estou dando depoimento aqui em vez de entrevistá-lo, né? Mas vamos lá. Porque isso era importante, porque é o seguinte, terminou a reunião, não tinha mais crise, não tinha discussão. A decisão que foi tomada era defendida unanimemente, mesmo que houvesse pessoas com outras posições. Ele conseguia amarrar isso tudo. Então, o Dante tinha um grupo muito forte nesse sentido, muito coeso em torno dele, né? Isso era uma coisa bacana. Isso que você falou é uma característica, não só o que você falou, mas como você falou. Todas as pessoas que deram depoimento no vídeo, eu observei que as falas são sempre com muita fluidez e todos estavam tão envolvidos naquela atmosfera do Dante, né, que todos se emocionaram. Eu vi assim a empolgação, né, e a emoção que estava em cada depoimento, né? O Edson, eu acho que ele chega a dizer assim que essa característica do Dante de ouvir atentamente as pessoas
para ele, significa a essência da democracia. É isso. Nossa! É isso. Ele praticava isso, né? Como você disse, né? Eu estou dando um depoimento, que é impossível falar do Dante sem reviver as coisas que ele fez junto com esse grupo de pessoas, né? É impressionante, porque ele tinha essa coisa... ele não se colocava numa posição acima de ninguém. Verdade. Ele era um do grupo, né? Ele liderava porque era uma coisa absolutamente dele, né? Todo mundo seguia a liderança dele, mas ele fazia isso tudo com uma naturalidade impressionante, Paulo. Era como se fosse a gente almoçando, comendo arroz com feijão, né? Tem essa coisa muito forte de agir, de consultar, e nós estamos falando assim de discussões às vezes seríssimas. O Dante tomou decisões muito importantes durante as gestões do governo dele, né? Decisões que mudaram a história do Mato Grosso, né? Mudaram para melhor, graças a Deus, né? Mas eram decisões muito duras, por uma razão simples. Ele muitas vezes precisou decidir por caminhos que contrariavam a própria ideologia dele, as posições mais à esquerda dele, mas ele era extremamente disciplinado também. Fechou o grupo, fechou, centrou, então é isso, vamos fazer. E ele suportava a dor de carregar aquela contrariedade, mas ia e defendia como se fosse uma coisa decidida profundamente por ele. Por isso que ele é muito idolatrado. A gente vai para um pequeno intervalo, Paulo, e volta com esse papo. Essa entrevista, desculpa, realmente para mim está sendo difícil por conta justamente disso que você falou, né? Você começa a ter memórias, enfim, a voltar uma série de coisas importantes. Mas vamos lá. Paulo, avançando um pouquinho, porque senão a gente vai ficar falando, só eu vou ficar fazendo depoimento aqui. Verdade. A gente acaba se envolvendo emocionalmente, não tem como, né? Primeiro porque era um grande amigo, né? Era alguém que a gente convivia diariamente, tinha e eu, principalmente, tive uma proximidade muito grande em alguns momentos importantes. Por exemplo, eu era o assessor dele quando ele morreu. Eu acompanhei de dentro da casa, de dentro da relação, da proximidade, isso. Uma hora eu vou contar essa história. É impressionante como isso toca, né? E como foi difícil encarar a morte do Dante. Mas vamos lá, filme. Passada essa fase da infância, Cuiabá, escola, ele estudou aonde? No liceu? Foi Liceu Cuiabano. E logo depois a gente vai para o Rio de Janeiro, né? Que naquele momento era conseguiram encontrar personagens da época? Olha, nós fizemos entrevistas com as pessoas que eram próximas a ele, que eram daqui, né? Os cuiabanos vão para o Rio de Janeiro, mas se juntam lá, né? Então tem depoimentos do Júlio Miller, tem depoimentos dos irmãos Frederico e o Ito e Nani. Isso. Dos irmãos dele, né? Assim, eu não sei se eu falei, mas nós vamos fazer uma trilogia. Não falou. Agora eu fiquei mais interessado ainda. Que maravilha, pô. Inclusive, com certeza você será uma das pessoas entrevistadas, né, para um desses 2 filmes que ainda serão feitos, né? Então, essa primeira parte a gente se ateve um pouco à infância e à formação dele no Rio de Janeiro, né? Estudou engenharia, né, lá no Fundão, e a aproximação dele com esses grupos políticos, né? Até que ele volta para Cuiabá. E volta aqui para liderar, né? Para cuidar de questões agrárias, de
de ir para os bairros e conversar com as pessoas sobre o que estava acontecendo. E é muito empolgante o filme, assim, porque é um personagem que é incrível, né? A trajetória do Dante é incrível, né? É inspirador. E como é que ela... Uma caminhada, né? Uma jornada mesmo, né? Chega a ser uma coisa meio épica, né? Quando você vai rememorando as histórias do Santa Isabel, de como é que ele se relacionava com a população dos bairros periféricos. Enfim, é um negócio impressionante. E a respeitabilidade e a notoriedade nacional, né, que ele conquistou. O que você tirou desse período das diretas, quando ele se projeta publicamente e nacionalmente? Primeiro, os personagens que estavam naquele momento, né? Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Covas, Alckmin, essas pessoas estavam todas envolvidas nessa virada, né? Lula, tem fotos deles todos juntos, né, discutindo as coisas. Isso é incrível, né, porque havia uma mobilização imensa, né, em prol das diretas, que primeiramente não passou, e eles não desistiram e foram para cima até que se estabeleceu, né, a democracia no Brasil a muito custo, né, muito custo pessoal para todos eles, né, muito esforço e uma coragem difícil de se ver hoje, né? Então, uma coragem cívica, né? É verdade. Esse período em que ele se envolve e tem essa fundamentação política e depois cresce, né, no período das diretas e se transforma, né, por conta da emenda em um personagem nacional, né? Que tinha uma força de discurso fora do comum, sendo ainda um homem jovem como ele era, né? É incrível. É verdade. O Dante carregava uma grandeza completamente fora do normal, uma grandeza de gesto, de capacidade de dialogar, de conversar, de enfrentar com firmeza os adversários, mas ao mesmo tempo de não perder o respeito pelos adversários, quer dizer, ter uma atitude extremamente generosa com todo mundo, né? Eu nunca vi o Dante tripudiar sobre um adversário, muito pelo contrário. Muito consciente, né, do respeito que tem que estar na política, né? Porque a política e os interesses políticos e os personagens políticos, como tudo, eles mudam, né? Então, o que hoje é uma discordância entre um determinado grupo, amanhã pode não ser, né? E o respeito preserva essa relação que muitas vezes muda na política, né? Então, ele era hábil com isso. Uma pessoa muito preparada. Ele veio para o que ele era, né? Uma capacidade de diálogo impressionante. O Dante tinha essa coisa de não se cansar da conversa, né? Mesmo enfrentando, às vezes, críticas, às vezes... que são da dinâmica da política, né? Mas ele nunca se deixou levar por essa coisa do ódio, por essa coisa pequena, né? Ele sempre respeitou as diferenças, as divergências políticas, ideológicas. Nesse aspecto, Dante foi incrível. Eu tenho essa sensação, vendo a nossa história recente, né, Paulo? Como a nossa democracia perdeu, em um certo momento, essa coisa que é a essência da democracia, né? Que é a capacidade de aceitar pensamentos divergentes, conviver com eles e lutar pelos ideais. Quer dizer, é uma coisa que a sociedade atual precisa dar uma olhada, né? Ver o que está acontecendo e assumir uma posição menos intransigente, né? Reconceituar as coisas, né? Acho que o conceito fugiu, né?
A política, ela é a arte da, da negociação positiva, né? Onde um lado, às vezes, cede para que o outro avance e que isso resulte num bem maior para todos, né? Essa é a razão da existência da política, né? E não a guerra, né? A política existe para que não exista guerra. Exatamente. Você falou uma frase maravilhosa essa. Eu queria só aproveitar, vou dar mais um pouquinho de entrevista, tá, Paulo? De depoimento. Muito eu bom. lembro, eu acho que tem um fato que ilustra muito isso. Havia um antagonismo político entre a família Campos e Dante Oliveira. A vida inteira foram adversários políticos, né? Os Campos representando o campo da direita, né? Vieram da Arena, do PSD, enfim. E o Dante sempre no centro-esquerda, mais à esquerda, chegou a militar no MR8, etc. Então tinha um antagonismo ideológico muito forte. E eram os inimigos adversários, não vou dizer inimigo porque não tinha isso, adversários em todas as eleições, né? Os Campos estavam para cá, Dante estava para cá, Dante estava para cá, os Campos estavam para lá. Só que eu tive a oportunidade de acompanhar o Dante quando faleceu o Jaiminho, filho do Jaime Campos. O Dante sofreu tanto com aquilo como se tivesse acontecido com a família dele. E eu lembro que na manhã do dia seguinte, a morte do Dante, já nessa condição de uma grande figura pública, etc., de governar o Estado, etc., me pegou a tiracolo e fomos à casa do Jaime, lá em Várzea Grande. Sozinhos, sem estrutura de governo, sem nada, né? Fomos no carro dele. E aí deu para perceber o seguinte, quer dizer, é isso que eu estou falando, de que não era pessoal, que não era uma coisa rançosa, né, de ter aquela coisa que não é civilizada. Cara, foi um encontro doloroso, porque o momento era extremamente doloroso para o Jaime, para a família dele, especialmente. Mas a gente percebe assim, o respeito de um pelo outro, né, e aquele gesto de estar lá solidário com a dor do outro, um negócio que foi um aprendizado para mim, viu? Eu sempre, naquela época, muito jovem, eu sempre imaginava que, não, o inimigo, o adversário é adversário. Então fica aquela coisa, né? Mas não, quer dizer, no final do frigir dos ovos, eles todos tinham um profundo respeito um pelo outro, pela família do outro, pela história de cada um. E esse momento foi um momento muito forte, né? Não só pela dor extrema, mas pelo comportamento grandioso, generoso do Dante, de ir lá com aquela humildade que só ele tinha, né? E ser recebido da mesma forma, o pai conduído e tal, de se mostrar agradecido pelo apoio, pela solidariedade naquele momento. Gratíssimo por essa conversa, porque ela está na verdade, me trazendo grandes memórias, coisas que a gente vai deixando, né, na nossa caminhada, mas coisas que me marcaram muito. Eu queria que você falasse um pouquinho do elenco, do diretor, da equipe que produziu com você e o que as pessoas podem esperar desse filme, dessa primeira parte da trilogia que você anunciou aí, que maravilha, que a história não acaba aí, que ela continua. A ideia é fazer uma parte já com ele governador? Como é que é essa divisão da trilogia? A Primavera, nessa primeira parte, né, como eu disse, vai até a questão das diretas, né? E aí a segunda parte, nós
nós queremos, isso ainda não está escrito, né? A gente está planejando isso. Ela vai falar sobre a parte dele na prefeitura e o governo, o Dante ministro, o Dante prefeito, e a terceira parte, o governo estadual, as coisas que ele fez, né? Porque ele, em vários setores, ele revolucionou as coisas como eram e depois como passaram a ser, né? Você até cita, né, que muitas vezes ele fez coisas, realizou coisas que não estavam muito nesse caminho que ele trilhou a vida inteira, né, que era mais à esquerda, né? Então eu vejo isso, inclusive, como um exemplo, né? Porque a gente, é claro que nós temos que ter fé e confiança nos caminhos que a gente escolhe, mas nós precisamos ser flexíveis, né? E Ser saber o inteligente, né? momento. Racionais. Eu acho que o Dante amadureceu muito. Exatamente. O Dante sofreu muito no primeiro governo, quando ele se deparou com aquela realidade duríssima do Estado. Mato Grosso absolutamente insolvente, inviabilizado, né? Naquele formato de gestão, né? Então, fazer o ajuste fiscal controlava todas as convicções. O Dante nunca, ideologicamente, defendeu privatização, mas precisou assumir essa condição porque não tinha outro caminho para salvar Mato Grosso, né? Então ele foi muito responsável com ele e principalmente com o Estado e com a sociedade de Mato Grosso. Então ele realmente contrariou convicções ideológicas, carregou, mas assumiu as bandeiras que precisava assumir, fez as transformações. Realmente fantástico isso, né? O compromisso dele, para além das convicções políticas, era com o Mato Grosso e com a população mato-grossense. Sim, né? ele é um apaixonado. Então ele tomou decisões que muitos criticaram, mas que resolveram um monte de questões que seriam dificílimas, né, de mudar se não fosse com a coragem e com a determinação dele. É admirável isso. E essa necessidade de assumir essas posições afastaram ele um pouco da esquerda, né? Não é que ele tenha ido para a direita, não. Dante sempre foi um democrata, sempre foi um progressista, sempre teve uma visão avançada das relações da sociedade. E aí, Paulo, foi o momento que houve aquele rompimento com o PDT, que ele foi para o PSDB de Fernando Henrique. Ele se aproximou das coisas porque o Fernando Henrique passava também por um momento de promover um grande ajuste fiscal no Brasil, né? Diante das dificuldades que ele tinha saído da condição de ministro que fez o Plano Real, mas precisava aprofundar o ajuste fiscal no Brasil para poder sustentar, né, aquele rompimento com aquele ciclo inflacionário terrível, né? Você pagava 10 de manhã, aquilo virava 100 no meio da tarde. Então, um negócio insustentável para a sociedade. E aí teve uma virada política na vida do Dante, né? Quer dizer, o Dante pegou um caminho, porque o PSDB é liberal. O PSDB era um partido, naquele momento, sob o comando do Fernando Henrique, um partido social-democrata, com uma visão da social-democracia, né? Um compromisso progressista de esquerda, mas com uma visão que precisava, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, fazer concessões, né? E foi o que aconteceu com ele. Muito interessante também, foi um outro momento importantíssimo, né? E foi fundamental para Mato Grosso, né? Tudo começou a acontecer a partir daí, né? Sim. E você falou dos atores, né? Eu queria
chamar a atenção e destacar esse rapaz que faz o Dante em alguns momentos no filme, o Hum, Vince. Ele é muito parecido ele eu ficou muito achei, parecido com o Dante. fisicamente. Ao ponto da Dona Maria, ela se emocionou quando viu esse rapaz e pediu para fazer uma fotografia com ele. Olha que Que incrível. coisa, Porque né? ele é grandão, ele tem aquele jeitão porque ele é alto, né? Magrão, Como é. e aquela barbona era dele mesmo, a gente achou ele daquele jeito. E ele, se eu não me engano, ele é funcionário da Assembleia Legislativa e estuda na UFMT. Que maravilha, viu? E foi um grande achado, assim. Que bacana. E assim, E agora o que a falar do filme? direção. Ah, isso, vamos falar do A, filme. dire, a direção é do Leonardo Santana, né? A gente tem uma parceria há anos, já fizemos seguramente quase uns 30 filmes juntos. Tá muito bem filmado. O Leonardo, com certeza ele está entre os melhores documentaristas de Mato Grosso, porque ele, ele se dedica ao documentário, né? E tá muito bonito, assim. As poucas pessoas que viram até agora ficaram muito felizes e satisfeitas, sabe? O João Edson foi a primeira pessoa que eu mostrei o filme, porque ele foi muito importante nesse processo, né? Daí o dia que estava pronto, eu liguei para ele e falei: olha, meu irmão, vem aqui no escritório, quero te mostrar uma coisa. Ele foi lá, olhou atentamente, se emocionou várias vezes no filme. Aí eu falei: nossa, era isso que eu precisava, né? Quando o filme te transporta para aquela emoção que você viveu Hum, lá tantos anos atrás, né? Porque a gente está no caminho, né? com E certeza, eu tenho esse certeza filme, disso. ele aconteceu, né? Ele foi financiado por meio de uma emenda parlamentar, né? Quero até agradecer ao deputado Avalone, que também viveu essa história, indicou uma emenda parlamentar para a gente poder fazer esse filme, né? E aí também mandei para ele assistir e ele ficou muito satisfeito, muito satisfeito. A Valone Então, estamos no cumpre, caminho. a Valone cumpre, eu também quero parabenizar a iniciativa do deputado, porque além de ter sido um companheiro, ter sido membro desse governo, ter vivido essa história lá do Dante, ele faz um resgate importante. Sim, A gente fala hoje, tal, Dante tem um papel histórico tão relevante para Mato Grosso que pode ser esquecido, não pode ser deixado como se fosse. Então, nós temos vários expoentes, inclusive gente viva hoje, que são importantes do seu ponto de vista, mas Dante tem uma história que ultrapassa todas as fronteiras do Estado, quer dizer, tem uma dimensão maior e é uma visão de estadista como poucos. Gente, eu estou aqui louco para contar uma história dolorida demais, porque provavelmente vai chegar esse momento aí de contar essa história no filme, talvez lá no último filme da trilogia, mas eu fico. Porque foi a coisa talvez mais dolorosa que eu vivi em toda a minha vida, que foi a morte do Dante, né? A gente não estava trabalhando junto, e aí teve uma eleição acho que do Wilson Santos para a prefeitura de Cuiabá e tal, e o Dante sendo massacrado nos horários eleitoral, etc. Tinha saído, perdido o governo, perdido a disputa para o Senado, aquela coisa toda. E o Dante apanhando muito. Eu fazendo eleição em Cáceres, né? E aí um dia ele me ligou: ô filho, onde você está? Ah, estou aqui em Cáceres, tá. Pô, preciso falar com você, cara. Pode vir aqui? Não tem como dizer não pro Dante, era um negócio, né? Eu falei: vou me organizar e estou subindo. E
E organizei as coisas, peguei o carro e vim embora de Cáceres. Cheguei lá no apartamento dele, ele estava sozinho em casa, sentado no escritóriozinho que ele mantinha lá na cobertura, e com computador e tal. Aí chegou, me abraçou, aquele jeito dele de falar. Bicho, não aguento mais apanhar. Estou apanhando aqui de manhã, de tarde, de noite. E estou escrevendo aqui, mas é um negócio. Eu preciso que você escreva para mim um artigo para eu publicar no jornal e tal. E eu também, né, já sentei na frente do notebook dele. E aí, nessa história, comecei a ler e aí entender o que estava se passando. Né? Porque como eu estava fazendo a campanha em Cáceres, eu não estava acompanhando o dia a dia da campanha aqui. O Dante, sem poder falar no programa do Wilson, sem espaço para se defender e apanhando dos adversários em todos os programas. Naquela época não tinha um rigor tão eficiente no sentido de coibir, né, essa baixaria da campanha. E ele muito afetado com aquilo, né, porque ele era muito cioso também da imagem dele, das coisas, né, daquilo que era verdade, mentira, enfim. Dante foi muito injustiçado em determinado momento. Esse foi um deles. E aí eu comecei a ler o que ele escreveu, tal. Eu digo, Dante, não é nada disso. Esse troço aqui não vai resolver a campanha eleitoral aqui, não vai resolver a sua posição. Como assim? Mas vamos publicar esse artigo e os caras vão continuar batendo. Isso é verdade. Mas, porra, tem que falar alguma coisa. Tem. Mas vamos fazer o seguinte, fala com o seu advogado, você não é candidato, você não tem direito a usar o horário eleitoral, esses caras também não têm o direito de bater você sem ter condições de se defender, pô. Uma questão de justiça, pô. Ele falou, pô, não tinha pensado nisso. Ligou o telefone. Falando, eu não me lembro quem que era, se era Zé Rosa, Antônio Rosa, alguém assim, alguém próximo. Fala, esse negócio aqui, com o Mauro Camargo, não sei o quê, papapá, ele acha isso aqui, então tá bom. Dito e feito. Entrou, peticionou, o TRE proibiu que os partidos falassem de Dante de Oliveira nos programas eleitorais. Aquilo deu um sossego para ele. Sim. Né? Mas foi uma ideia que surgiu ali na hora, um insight, não foi uma coisa que nem jurista eu sou, advogado, porra nenhuma. Sim, sim. Mas foi um negócio e aí, assim, eu lembro como se fosse hoje, cara. Ele de calçãozão, camiseta e tal, naquele dia, naquela tarde. Ele caminhou, foi para a sala, voltou do escritório, foi para a sala, voltou do escritório, pensando na solução, né, naquela solução. Ele falou, esse negócio tem que dar certo, né? Vai dar certo, né? Vai dar certo. E aí você vê como ele era, ao mesmo tempo, com toda aquela coisa de ser uma liderança extraordinária, de ser extremamente corajoso, de ser, ao mesmo tempo, era um cara humano como cada um de nós, com as fragilidades, né, de cada humano. Ele, enfim, vamos embora, porque senão não termina esse negócio aqui, já invadiu o tempo dos outros e a emoção está correndo forte aqui. Eu vou deixar para contar a minha visão da morte do Dante, quer dizer, o que eu acompanhei, para o próximo filme, senão vou chegar lá, não vai ter nada para contar de novo, né? Com certeza, com certeza. Enquanto você falava, eu pensava, não, o Mauro é uma das pessoas que precisam falar nesse filme, né? Porque todas as pessoas que estavam, ou pelo menos todas as que eu conheci, né, que estavam próximas ao Dante, quando elas começam a falar, elas são tomadas por essa emoção. E
quando falam das coisas que aconteceram no governo, as coisas boas que aconteceram no governo, se empolgam que viram crianças, assim. Né? Várias vezes isso eu estive olhando a pessoa falando e eu pensei, nossa, mas olha só que como ele está envolvido com isso, né? O Avalone é um, né? Ele não deu depoimento para esse filme. Mas Mas o quando ele Avalone deu uma fala dessa contribuição. época, incrível. E ele vai, com certeza, ele vai falar nos outros, né? Mas a gente conversando e ele falando da época do governo, né? Como as coisas eram, como eles trabalhavam e tal, ele fica numa empolgação, numa emoção, assim, uma emoção ativa, que é impressionante. Aí eu falei para ele, falei, deputado, a gente tinha que fazer depois, eu não sei quando, né? Uma coisa onde estivesse esse seu depoimento, essa sua visão de tudo que aconteceu. Daí ele falou, não, Paulo, não quero fazer isso, porque assim, o grande personagem, a grande liderança é o Dante, eu não quero fazer um filme onde me enalteça, né? Eu falei, não, mas não é para te enaltecer, é história. A gente tem que ter esses depoimentos, porque 10 anos, 20, 30 passam assim, Passa só. e essas Não, coisas... o Avalone, como o Walter Albano, como o Nani Miller, enfim, como o Júlio Miller, na verdade, aquele primeiro governo, principalmente, foi uma criação coletiva. Era uma Antero que esteve lá. Todo mundo tinha uma participação tão forte, tão presente, todo mundo contribuía de uma forma tão igual naquela história de dar opinião, de Dante sentar aqui, botar todo mundo em volta e fulano, todo mundo falar sobre determinado tema, que aquilo virou quer dizer, todo mundo tinha uma contribuição pessoal para dar, né? Agora, claro, que Dante foi um grande maestro, né? O Dante foi um cara que sabia conduzir aquela equipe toda, que sabia mobilizar as pessoas, que sabia motivar, né? E que sabia mudar de ideia, né? Quando se via vencido na maioria das pessoas. Impressionante como ele tinha isso. Todos falam que um dos grandes talentos do Dante era identificar potencialidade nas pessoas, potencialidades que a própria pessoa nem imaginava que tinha. Coisa de líder. É verdade. É verdade. E assim, uma coisa que a gente não falou, mas que me chamou muito a atenção, é essa coisa quando o Dante veio do Rio de Janeiro, ele estava ativo no MR8, né? Só que não era uma atividade... Dante não se meteu com violência, né? Ele não era um homem violento, né? Mas ele era visto nesse momento como uma liderança, né, que estava vindo para Mato Grosso. E isso assim, foi impactante, porque eu não sabia disso, né? Eu não tinha antes lido ou visto alguém me falado que ele era do MR8, né? Que é o grupo que, lá junto com Gabeira e tal, fizeram aquela operação e sequestraram o diplomata americano, né? Que já virou filme isso também, né? E ele chegou aqui como uma pessoa importante para o MR8, mas eu acredito que ele era um intelectual que contribuía com as ideias, né? Porque a vinda dele para cá foi muito importante e muito positiva, né, para o movimento político naquela época, né? E essa figura incrível que andou por todos os bairros, que ia para o Araguaia, conversar com as pessoas que não tinham terra, que eram pobres, e dar uma esperança. E era o Dante, nessa época, ele era um portador de boas notícias, né? Porque ele ia e ele conversava, e as pessoas com certeza se sentiam um pouco mais confortadas, né, naquela época tão dura e difícil, né, que era para Mato Grosso e para o Brasil, né?
Grande foi uma grande voz, né? Porque assim, você vem de uma ditadura que está nos seus estertores, né? E Dante, para Mato Grosso, quer dizer, ele é a grande voz contrária a todo aquele movimento de ditadura, de censura, enfim, de não eleição, de não participação na política, né? De todo tipo de... Então as pessoas, é óbvio, ele canalizou, né? Todo o outro lado da história, né? E ele soube fazer isso com uma grandeza incrível, respeitando sempre os adversários, como eu já contei aqui. É impressionante a história desse Magal. E assim, é só para terminar, isso não foi planejado, mas esse filme chega num momento muito apropriado, né? Porque a gente está completando 40 anos, né, das diretas já, e é um momento para reviver e relembrar e prestigiar o Dante, que como o João Edson falou, ele vê o Dante como a essência da democracia. Ele diz que a essência da democracia estava no Dante. Tá. E nós estamos vivendo num momento que a gente precisa reafirmar a democracia, né? E, Paulo, assim, eu sou muito feliz por isso. gratíssimo por esse presente para todos nós. Estou absolutamente ansioso para ver o filme. Não sei se eu vou conseguir estar na Assembleia dia 6, amanhã, porque a gente tem 300 coisas. Eu vou tentar ver que eu consigo. Mas se eu não conseguir, quer dizer, você, por favor, libera o filme para eu assistir, pô. Claro. Né? Não, eu vou aí para nós vermos juntos. Maravilha, maravilha. Vamos combinar para a gente ver tá junto. Bom? Paulo, foi um prazer enorme receber você aqui na nossa República, as portas abertas para este e para quaisquer outros projetos vindo de você. Eu sei que nós sempre vamos ter coisas extremamente produtivas. Já assisti outros documentários seus e encantam a gente, porque história é uma coisa importante, né? E você conseguir trabalhar essa coisa da história com profundidade, ainda que às vezes os recursos sejam pequenos e você precisa fazer as coisas de uma maneira mais simples, mas tem tanta verdade, tem tanta qualidade de informação que, gente, e além do que, tudo é muito bem feito, vamos falar a verdade. Obrigadíssimo, Paulo. Obrigado pela sua generosidade, agradece a tua equipe aí e estamos juntos para o que precisar, estou à disposição sempre. Estamos juntos, Paulo. Você que nos acompanha até agora, muito obrigado. Nossa República, você já sabe, está de volta na próxima semana. Durante essa semana aqui, você vai assistindo o programa nos diversos horários que ele passa ao longo da semana, né? E conto sempre com a sua audiência. Até mais.